Isso. Mais uma vez, boa noite, a paz do Senhor a todos que estão entrando. Antes de nós iniciarmos a nossa aula com oração, você, por favor, faça-me a bondade de anotar este nome: Pastor Gaspar Miranda. Esse pastor é aqui de Orlando, grande homem de Deus, servo de Deus, um amigo. Foi nosso aluno, inclusive, algum tempo atrás, né? Ele fechou o seu curso básico em teologia, é um servo dedicadíssimo ao Senhor. E hoje, infelizmente, circunstâncias contrárias a todos nós, foi preso pela imigração. A família esteve aqui comigo durante uma hora aproximadamente, pedindo ajuda, e parece que, eu não sei, deve ser meu ministério. Além de várias coisas que Deus me tem colocado nas mãos, eu acredito que deve ser meu ministério, né? De acudir, socorrer pessoas em situação desesperante. Então, eu amanhã vou estar com o advogado, vou estar levando algumas cartas de recomendação da parte da nossa escola. Estejam orando por ele, por favor. Ó, a Gaspar Miranda. A esposa adiantou que as possibilidades de deportação dele são mais de 70%. São muito grandes, muito grandes. Eu não sei detalhes, mas eu vou saber amanhã. Às 11 da manhã eu tenho uma conversa com o advogado e com a família. E também anotem outro nome, Pedro Goulart. É um outro aluno nosso do curso médio online, aliás, presencial de Danbury, recebeu ontem uma carta de deportação com data marcada, 6 de novembro. Mas os advogados creem que podem reverter o caso. Pelo menos ele me chamou hoje muito triste, muito angustiado. Então vamos apresentar agora, neste momento de oração, essas duas vidas, né? O nosso pastor Gaspar Miranda, nosso diácono Pedro Goulart, que um já está preso pela imigração e outro recebeu carta de deportação com data marcada para 6 de novembro, porém, este último caso, segundo ele mesmo, pode ser revertido ah, pela justiça a partir do momento que apresente algumas evidências. Alguém está com o áudio aberto que está dando eco. Se puder fechar temporariamente, eu agradeceria. Tem alguém que está com o áudio aberto. Isso, muito obrigado. Alô? É estranho. Que todos estão com o áudio fechado, mas ainda está dando algum tipo de ressonância. Será que sou eu? Não, não sou eu, não. Mas vamos lá. Vamos então falar com Deus, apresentarmos esses dois casos. Eu também me comprometo a informar a vocês, né? Para que conheçamos o poder do nosso Deus, né? Nosso Deus pode, segundo a sua vontade, reverter todo o caso que a justiça aqui na terra determina, né? E continuemos orando, porque a situação aqui na Flórida, meus irmãos, pelo menos aqui na minha área, né? Que aqui dos alunos, quem vive aqui na Flórida, nossa irmã Flávia Pitol e nossa irmã Célia. Mas aqui na minha área está desesperante. Na área de Jacksonville e Orlando está realmente desesperante. A quantidade de redadas que a imigração está dando é impressionante. Meu condomínio, toda semana eu vejo a viatura do ICE. É impressionante, mas vamos confiar que o Senhor tem a providência e tem o livramento para dar ao seu povo. Oremos. Senhor Deus, apresentamos a Ti esta aula, ó Pai, primeiramente agradecendo-te pela vida e pela saúde, pelo privilégio que Tu nos tens concedido em estarmos aqui mais uma vez. Queremos apresentar as nossas vidas para que Teu Espírito Santo possa trazer sensibilidade às nossas mentes, aos nossos corações, possa nos tocar para que tenhamos bastante sede e fome da Tua Santa Palavra, porque continuaremos falando sobre esta matéria de grande impacto que é a doutrina da salvação, soteriologia. Pai, queremos em nome de Jesus apresentar essas duas vidas que acabamos de mencionar. Pastor Gaspar Miranda aqui da cidade de Orlando. Senhor, tem misericórdia do teu filho que foi preso no dia de ontem. A família está angustiada, a família está em profundo desespero, as suas chances de deportação são muito grandes. Ajuda-me, Senhor, amanhã estarei conversando com seus advogados, o que eu puder com a tua ajuda a fazer para ajudar o teu servo
assim faremos. Ajuda-me, Senhor, e ajuda esta família que precisa de uma intervenção sobrenatural, em nome de Jesus. Também queremos apresentar o teu servo Pedro Goulart, ali de Hartford, Connecticut. Recebeu uma carta de deportação com dia e hora marcado, mas eu sei que o Senhor pode também reverter este quadro. O Senhor pode mudar o que o homem já bateu com o martelo. Quem dá a última palavra é o Senhor Jeová dos Exércitos. Por isso nós te suplicamos em nome de Jesus. Olha por essas duas vidas, por essas duas famílias que estão passando momentos de aflição, de grande angústia, de incerteza, mas sabemos que o Senhor tem propósito para tudo, mesmo para situações mais difíceis e mais negras, o Senhor tem propósito. Louvamos o teu nome, entregando aos teus cuidados estas duas vidas, pedindo que a tua intervenção seja poderosa sobre elas e para que a tua vontade seja feita. Obrigado, oramos agradecidos no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Ok, temos aí dois alunos na fila esperando a entrada. Irmão Ailson e irmão Arthur. Vamos lá colocar aqui a presença deles. Irmão Ailson Sim, meus irmãos, Pereira. pode ser o pastor. Boa noite. Opa, Senhor, maravilha. Vamos lá, meus irmãos, vamos continuar na nossa matéria. Isso mesmo, página 5, soteriologia, doutrina da salvação. Hoje vamos corrigir os exercícios, nós não corrigimos na aula passada, mas hoje sim vamos corrigir, porque já está se tomando muito tempo. Tem mais gente entrando, vamos lá. Tem mais gente entrando. O Arthur está tentando o Arthur, mas não está conseguindo, mas vai conseguir. Maravilha! Muito bem, meus irmãos. Página de número 5, nós vamos entrar agora na fé. Fé. Já falamos sobre o arrependimento, correto? E agora vamos continuar falando sobre o segundo elemento operante na salvação, chamado fé. Arrependimento é dizer não ao pecado, enquanto a fé, como elemento da salvação, é dizer sim a Deus. Para quem não está, quem está perdido, estamos na nossa apostila, página 5, tomo 2, ou item 2, estamos falando sobre a fé. Este é o lado afirmativo da conversão. Enquanto o arrependimento enfatiza os nossos pecados, olha que interessante, né? Enquanto o arrependimento enfatiza os nossos pecados, a fé fixa os nossos olhos em Cristo, o autor e consumador da fé. Mas tenha isso aí em conta e anote, se for possível. Deus nos deu 5 tipos de fé, mas tem um que, se nós não batalharmos em prol deste tipo de fé que eu vou mencionar agora, Satanás impede, bloqueia todo o sentido da nossa vida espiritual diante de Deus. Isso quer dizer, como diz Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Satanás, sabendo disso, ele luta 24/7 para criar situações para arrancar este tipo de fé que agora estarei mencionando, e você, por gentileza, me vai abrir a carta, a epístola de Judas, versículo 3. Epístola de Judas, versículo de número 3. Por gentileza, Judas, para quem está um pouquinho perdido, não é? É um livro antes do Apocalipse e um livro depois da terceira carta de João. Judas, versículo 3. Quem de vocês encontrar primeiro, por gentileza, e puder fazer a leitura em voz alta, abrindo o seu áudio, muito agradecemos. Judas. Amados, Judas não tem capítulos, tá? Só tem versículos. No versículo de número 3. Vamos lá? Amados, procurando eu escrever-vos
com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez lhe foi dada aos santos. Obrigado, irmão Ailson. Não sei se vocês, ao lerem esse texto, perceberam algo bem chamativo. Se não perceberam, eu vou ler de novo. Aí eu vou mostrar a vocês o que muito nos chama a atenção neste texto. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar, que isso quer dizer lutar, contender, pelejar pela fé. Olha aqui, esse aqui é um tipo diferente de fé. Por quê? Porque esta fé, ela não é dada duas vezes. Ela não é dada três vezes. Esta fé, curiosamente, ela até pode ser renovada e se renova, mas ela só é dada uma vez, ao passo que os outros tipos de fé podem ser dadas várias vezes a partir que ela seja perdida por alguma circunstância. Mas essa aqui ela é bem clara, ela não tem como ser devolvida. Ó, a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então anote, que tipo de fé é essa dos cinco que a Bíblia menciona? A fé salvadora, a fé salvífica. Quando Satanás consegue arrebatar de nós essa fé, esquece, acabou. Ou aí você vai dizer, agora eu entendo, porque algumas pessoas, quando saem dos caminhos do Senhor, têm muita dificuldade para voltar. Você pode anotar aí. Essas pessoas que têm muita dificuldade para regressarem aos caminhos do Senhor, pode anotar e ter absoluta certeza. Em um momento lhes foi arrebatada, lhes foi tirada de uma vez só esta classe, esse tipo de fé. Então nós temos que lutar desesperadamente Ô, com pastor, muito. Sim, irmão André. mas até mesmo essa fé perdida se torna só para quem desviou ou para quem está até dentro mesmo? Eu vou repetir. Uma pessoa, ninguém é infalível. Eu não sou infalível, o irmão não é infalível, nenhum de nós somos infalíveis. Eventualmente podemos nos esfriar na fé, concorda? Podemos nos desanimar na fé. Podemos até deslizar o pezinho e quase entrar no mundo. Todos nós passamos por momentos de incertezas. Eu seria mentiroso em dizer a vocês que eu não passei por isso. Passei várias vezes, não tenho vergonha, irmãos. Embora, como ministro do Evangelho, há 37 anos como pastor, já passei situações terríveis que eu pensava, Senhor, me ajuda, porque eu não vou sair dessa. Mas uma coisa é você ser provado, uma coisa é você ser esmagado por tribulações e ter a sensação que vai sair fora da presença de Deus. Isso é uma coisa. A outra coisa é quando você começa a perder a convicção de que Deus pode tudo, que Deus pode te dar vitória em meio ao caos, às mais duras provas. Uma coisa é você perder a percepção que sem a mão de Deus a gente não é nada e não pode nada, e isso está acontecendo com milhões de cristãos no mundo. Eles não estão cuidando a sua fé salvadora. E a fé salvadora é como uma, vamos dizer assim, um pedaço de madeira, se eu posso usar essa ilustração. Existem vários tipos de madeira. Até onde eu tenho informação, o algarrobo, o roble, não me lembro, tem uma outra palavra em português que mostra, é o tipo é a madeira mais resistente que existe para fazer móveis. E não está me vindo à mente uma outra palavra em português. Eu me lembro roble,
o algarrobo, que vem do espanhol, agora não me lembro em português, pelo fato que eu leio muito espanhol e falo muito constantemente espanhol, então às vezes me escapam as palavras no português. Mas até onde eu tenho informação, essa é a madeira mais sólida, mais difícil de ser corroída, de ser até A quebrada. parajuba, né? Como? Parajuba, madeira, Não, não. tem outro nome, tem outro nome. É uma madeira muito dura, que ela é usada para fazer móveis. E eles são móveis super pesados. E são tipo de móveis que duram até 100, 120, 130 anos. Eu estou usando essa ilustração porque, dependendo da madeira, se ela é de boa qualidade, ela não se corrói fácil, ela não se deteriora fácil. Aí eu comparo com a fé. A fé salvadora, se eu e você não cuidarmos da fé salvadora, ela sofre um processo de corrosão. Manuela, stop, Pai do Senhor, minha por irmã, favor. está com um pouquinho de ruído, deixa eu. Obrigado, obrigado. É, como eu estava dizendo, a fé salvadora, se nós não cuidarmos da fé salvadora, qual é a tendência? Ela acaba se corroendo pelas pressões da vida, pelos embates da vida. Por isso que Judas deixa bem claro que nós temos que lutar, nós temos que batalhar. Sentir-se desanimado, sentir-se fraco é normal de nós seres humanos, não é? Eu, como pastor, tenho passado momentos difíceis ao longo dos últimos 37 anos como pastor e 55 anos como cristão. Mas eu luto na minha consciência. Eu não posso deixar a minha fé salvadora ser comprometida. Uma coisa é eu passar momentos de desânimo, momentos de aflições, momentos de decepções. Mas eu deixar Jesus, eu dar um chute no balde do evangelho, isso não. Se na prova, tendo Deus na minha vida, o negócio está apertado, imagine se eu não tenho Deus na minha vida. Meu Jesus, misericórdia. Então, eu fico agarradinho com Jesus, chorando, sofrendo, ficando ensanguentado, arrebentado, mas eu não largo Jesus de jeito nenhum. De jeito nenhum. Não sei vocês, né? Alguns aqui saíram de uma experiência muito difícil lá no mundo, outros nasceram num berço do catolicismo em grandíssima idolatria. Eu não nasci nem em berço católico e nem vim do mundo. Eu nasci em berço judaico. Nasci dentro de uma terrível religiosidade. Mas o Messias de Israel, o meu Salvador, me encontrou. O nosso Salvador me encontrou. Então, eu tenho que ser muito doido, muito louco, para dar um chute no balde e dizer: não te quero mais, não te quero mais. Não, eu sei que se eu estivesse hoje sem Jesus na minha vida, eu seria um mero religioso, não é? Como os judeus, na sua grande maioria, são, como alguns evangélicos também são, e eu não me coloco aqui como melhor do que ninguém, mas eu agradeço a Deus todos os dias pelo privilégio da salvação e pela força e a graça que Ele tem me dado para batalhar pela fé salvadora. Compreenderam, irmãos? Esta fé você tem que lutar com unhas e dentes. O dia que você perder essa fé, é muito fácil. Sabe por quê? Você não vai se dar conta que perdeu essa fé. Hã? É simples. Quando alguém perde a fé salvadora, ele não se dá conta. É como nada, ó. Tudo, tanto fez, tanto faz. E aí ele começa a ter aquela ideologia. Não tem nada que a ver. Não tem nada que a ver. Claro, tem tudo que ver, tem tudo a ver. Então, quando o crente começa a entrar nessa ladainha, não tem nada a ver, pode acreditar, ele já está no processo de perder a fé salvadora. Sim, tem tudo a ver, temos que lutar por uma vida de santidade, uma vida não de religiosidade, mas de uma vida que nos esforcemos ao máximo para agradar a Deus. Para melhor entender a fé salvadora, então eu abri esse espaço aqui na apostila para ampliar as características da fé salvadora. Necessário se faz lançarmos mão das Escrituras, dado só ela ter a melhor definição de fé. Vamos lá.
A fé não é um mero assentimento intelectual, mas um relacionamento pessoal com Deus. Alguém pode ler para mim, por favor? Gálatas 2, 19 e 20. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 2, Por, versos 19 e 20. porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Uau, obrigado, irmão Wallace. Que texto maravilhoso! Olha, porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Aí ele entra no versículo 20, que era um negócio difícil. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Em outras palavras, meus irmãos, Deus quer que vivamos uma vida 100% ligada e dependente dele. Aí você me pergunta: depender de Deus é uma tarefa fácil? Não. É super difícil. Sabe por quê? Olha só. Lá no Éden, Adão e Eva decidiram viver uma vida independente. Por quê? Porque eles tiveram a oportunidade de obedecerem a Deus, mas escolheram por não obedecê-lo. Não escolheram. No momento que o primeiro casal escolheu não obedecer a Deus, eles quebram o vínculo de dependência, eles quebram o vínculo de obediência. Olha só que situação. E isto foi transmitido para nós. E nós temos hoje, olha, eu posso me santificar, você pode se santificar, podemos orar, jejuar, ter uma vida como Deus manda, como Deus se agrada. Mas sempre a gente vai ter uma enorme dificuldade de aprender a plena dependência. Há uma forma de aprendermos a plena dependência? Sim, mas essa forma ela é dolorosa. Essa forma a gente não gosta dela. Esta forma a gente até evita de pregar e ensinar. É através do sofrimento, é através das tribulações, é através das lutas. Esse é o meio que nos mantém, juntinhos a Deus. O meio que Deus encontrou e tem para manter-nos dependentes dele. Ele deu essa fórmula para a nação de Israel. E essa fórmula serve para nós cristãos também. Vamos lá em Deuteronômio capítulo 8. Você vai anotar isso. Ninguém aqui pode dizer sou plenamente dependente de Deus, porque não é verdade. Nós até queremos e lutamos para isso, mas nós não conseguimos com muita facilidade. Deuteronômio capítulo 8, versículos 2 e 3. Eu vou ler esse texto. Eu quero acreditar que ele é um pouco conhecido. Se não é, hoje ele vai se tornar seu conhecido. E você vai anotá-lo. Deuteronômio capítulo 8, versículos 2 e 3. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. Três coisas aqui que Deus nos ajuda a aprender dependência. Ele nos humilha. Aqui tem um verbo que é mal interpretado. Ele nos tenta. Esse tentar é experimentar. No hebraico, é um verbo que traduzido melhor é experimentar. Para saber o que estava no teu coração. Isto é, Deus não precisa saber
o que há no nosso coração. Ele já sabe. Isso aqui é para nós sabermos quem somos aqui dentro, ó. Porque nós não sabemos o que vai aqui dentro. Só sabemos, sabe quando? Quando estamos na prova. Quando estamos à prova, aí nós. Ei, coração ruim. Ei, coração perverso. Coração podre, coração incrédulo, coração ruim. Você que passa a vida inteira dizendo: eu sou boa gente, eu sou gente boa. Mentira. Mentira. Você descobre que você não é gente boa no dia da prova. Porque no dia da prova você murmura, no dia da prova você xinga, no dia da prova você coloca Deus numa sinuca de bico. Ah, Deus, porque eu estou passando por isso. Você vai revelar quem você é, quem nós somos, sim, irmãos. Vamos ser sinceros. Quando o negócio aperta, o calo fica dolorido, aí nós revelamos quem nós somos. Aí Deus, te peguei, meu filho, viu? Tu disseste que tu era gente boa. Que gente boa coisa nenhuma. Eu já te conheço. Por isso eu vou trabalhar no teu caráter, permitindo o quê? Prova. Prova. Pastor, por que tem tanto crente que está na prova? Dessa é a casa do oleiro, né? Casa do oleiro. Isso, a casa do olheiro. Olha só, André. Olheiro. Se o olheiro não trabalhar na massa, a gente é rebelde. Mas não para por aí, não. Olha o que diz aqui adiante, ó, lá no versículo 3. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Pensa num povo difícil de você lidar. É o povo judeu. Eu sou suspeito em falar isso, mas é o meu povo, gente. Povo complicado, povo difícil. Abençoado é, mas difícil com respeito a Jesus de Nazaré, o Messias que estão esperando até hoje. Conheci Jesus, não vou entrar em detalhes porque o tempo não me permitiria dizê-lo. Quando eu conheci Jesus, em 1969, eu estava para completar 10 anos de idade. Jesus me chamou de uma maneira muito estranha, muito estranha. Talvez um dia eu vou dar o meu testemunho, vou gravar o meu testemunho para vocês mais ou menos conhecerem como Jesus me chamou. Mas uma semana depois que a família de meu pai, todos judeus, souberam que eu estava agora seguindo ao Nazareno, sabe o que fizeram? Amaldiçoaram a minha vida. Cuspiram em cima de um papelete que tinha o meu nome e rejeitou toda a família de meu pai, pelo fato que eu agora tinha acreditado ou aceito, ou crido, ou confessado com os meus lábios ao Nazareno, a Jesus de Nazaré. Nunca me esqueço um primo meu, era mais velho, ele é mais velho do que eu, né? 5 anos. Você está amaldiçoado por toda uma vida, porque você cuspiu em cima da lei. Eu simplesmente disse: a lei é que me revelou ao Messias. E aí todos os meus familiares do meu lado de meu pai se retiraram, amaldiçoando-me em hebraico. Mas, irmãos, eu estou agradecido, primeiro pelo privilégio da salvação que me foi dado. Estou triste ao longo dos últimos 55 anos, orando e crendo que Deus pode trabalhar num coração tão duro como é um coração de um judeu. Se você pensa que ganhar um católico ou um islâmico é complicado, é que você ainda não tentou evangelizar um judeu. Tenta evangelizar um judeu. Aí você vai mudar de ideia. Não, pastor, agora estou entendendo. Evangelizar judeu é um negócio complicadíssimo e duro, porque eles têm saída e resposta para tudo. E, sobretudo, eles têm uma implicância séria com Jesus de Nazaré. Eles não podem conceber a ideia que ele tenha sido Messias e, pior, os judeus não acreditam que Deus tenha um filho, porque na concepção do pensamento judaico, ter um filho é um segundo Deus. E eles estão agarrados com aquele texto ali de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus, ele é único, um só.
Então eles traduzem, interpretam esse texto muito ao pé da letra. Daí eles não conseguem conceber a ideia que Deus tenha um filho e que este filho, consequentemente, seja um Deus e para ele seria um segundo Deus. É o mesmo problema do Espírito Santo. Eles creem no Espírito Santo, mas como uma força de Deus, não como uma pessoa que seja também Deus. Uau, isso na cabeça de um judeu dá um nó cego terrível, entendeu? Seria a questão de crer, não é de crer, num terceiro Deus. Só um momentinho, eu estou tendo um problema com o aluno que não está recebendo os meus links. Ok. Perfeito. Desculpe, tem o irmão Kelson, ele não está recebendo os nossos links por alguma razão. Sempre mando para ele, mas ele, por alguma razão, está me bloqueando. Mas vamos continuar então. A fé não é uma emoção que passa de uma pessoa para outra, mas uma convicção interior que se gera no indivíduo. Então, aprender a ser dependente com Deus é uma tarefa muito difícil, muito complicada, muito árdua. Irmão Kelson, boa noite. Paz do Senhor. Eu estou na batalha, irmão. Não sei o que está acontecendo. Quando eu mando pela primeira vez, tanto no seu e-mail como também no seu WhatsApp, não entra. Aliás, entra, mas volta, por alguma razão. É pela segunda vez que a coisa funciona. Eu amanhã vou estar com um analista de sistemas aqui, ele vai me ajudar. Já conversei com ele. Ele acredita que algo no meu telefone e no meu laptop, que está bloqueando algo para dentro do seu contrato. Vai estar resolvido. Na semana que vem, isso aí já não vai acontecer de novo, não, né? Eu teria que ser muito displicente, não cuidar dessa parte. Amém. Meus irmãos, mas eu agradeço a sua compreensão e a sua paciência. Os irmãos entenderam, então, que é difícil aprender dependência com Deus e é difícil aprender a viver o que está aqui em Gálatas 2:20, viver a vida como Deus nos mandou. Agora, por que Paulo teve esse atrevimento de dizer? Ele disse aqui, ó, em Gálatas 2:20, isso aqui é um atrevimento. Eu não digo isso. Ao longo dos 55 anos como cristão, até hoje eu não ganhei com condições de fazer essa declaração que Paulo fez aqui. Ó. O que que Paulo disse? Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo. O que é ser crucificado com Cristo? Está 100% na dependência dele, na soberania dele, no senhorio dele. Mas eu acabei de dizer, o que aconteceu na vida de Paulo? Paulo ganhou muita surra. Paulo foi muito perseguido. Paulo foi amassado. Quantos de nós aqui já fomos perseguidos, amassados, ganhamos chicotada à vontade nas costas? Não precisa me responder, não. Eu acredito que quase nenhum de vocês, ou nenhum de vocês, Pastor, passaram por esse processo. Sim, irmã Flávia. eu vejo, eu vejo essa perseguição, essas coisas como uma misericórdia de Deus. Que eu acho que quando a gente passa a prova, a gente lembra mais ainda que a gente tem um Deus, né? E às vezes a gente morando aqui nos Estados Unidos, tudo é tão fácil, a vida é tão, né? A gente está aqui debaixo do ar-condicionado, tudo é muito fácil. E a gente não leva isso. É difícil depender de Deus assim, né? A Tá. gente não lembra de Deus às vezes. E as pessoas nos outros países não podem adorar a Deus, mas adoram, são perseguidos. Então, quando a gente vê tribulação, eu vejo como uma misericórdia de Deus para, tipo assim, acorda, né? Tem que ser dependente. Então, toda vez que eu passo uma tribulação, eu fico assim, Deus está chamando a minha atenção. Às 6:30 eu estava conversando, às 6:30 da tarde eu estava conversando com o pastor que está morrendo de medo, porque ele é indocumentado aqui há 28 anos, entrou pelo México 2 vezes e me chamou, pastor, ora por mim, que imigração está pesada. Já levou meu filho mais velho e já levou a minha irmã mais nova. Eu acho que sou o próximo da lista. Eu falei, meu irmão, você sabe que a perseguição que está acontecendo a nível migratório é uma forma
da misericórdia de Deus e ao mesmo tempo um aperto para aprendermos a depender dele. Parece que a irmã Flávia estava lá conosco, né, conversando nessa chamada telefônica. Aí ele ficou sem graça. O senhor acha? Eu não acho, eu tenho certeza. E está na Escritura. Isso é a misericórdia de Deus. Porque em outros países as pessoas são queimadas vivas e não param de pregar o Evangelho. Em outros países as pessoas têm os dedos cortados, os pés cortados, os membros inferiores cortados. Eu tenho um amigo missionário no Mali. Ele foi ameaçado pelos muçulmanos. Para de pregar o Evangelho. Senão nós te matamos ou cortamos parte do teu corpo. Falei, eu não vou parar. Está lá 17 anos, são argentinos. Ele está morto? Não, não mataram ele. Mas sabe o que fizeram? Já amputaram os dois braços dele e uma perna. Os islâmicos. E ele continua pregando o evangelho. É o homem que mais ganha almas, no meu ponto de vista. Ele ganha por mês uma média de 150 a 200 islâmicos para Jesus. Em 17 anos já abriu 29 igrejas. Todos islâmicos convertidos ao evangelho. Aí você me pergunta, a obra que ele está fazendo é uma obra fácil? Não, de muita dor, mas de muita dor, literal, a ponto que ele não tem os dois braços e não tem uma perna. Mas parou de pregar o evangelho? Não, prega com a força, irmãos. Eu estou querendo tentar trazer esse homem a visitar algumas igrejas aqui nos Estados Unidos, para só ouvi-lo 10 minutos, do testemunho que esse homem tem. Né? A esposa tem a mão direita amputada, que os islâmicos amputaram. Então, mesmo, e ela é uma irmã calma, tranquila. Eu falei, irmã Amélia, como é que a senhora encara isso aí? Irmão, isso aqui é a marca de Cristo, né? Quando eu converso com ela pelo vídeo do WhatsApp, ela levanta a mãozinha dela amputada e começa a chorar agradecendo. Obrigado, Senhor, porque através desta mão apontada, 93 islâmicos tiveram uma experiência contigo. E, gente, é como a nossa irmã Flávia, me perguntou, irmã Flávia, peguei no seu gancho. A gente não valoriza o que nós temos. As facilidades, as bênçãos, as comodidades, o conforto, aleluia. Parece que lá fora o povo adora de verdade a Deus. E aqui parece que é. Deus me perdoe que eu vou dizer a vocês. Eu me sinto às vezes um desviado. Um desviado. O que eu estou fazendo em prol do Evangelho? Estou ganhando almas? Eu me esforço. Mas eu não tenho passado por sacrifícios, por provações, por situações que não estão marcando vida, gente. Gente, a gente pensa que a morte de alguém que está pregando o evangelho é uma derrota na visão humana, mas na visão divina é uma grande vitória. O diabo se engana, não. Eu vou matar aquela família, eu vou fazer com que o camarada perca um braço, uma perna, uma mão. Para Cristo é lucro, né? Como é que é? O morrer para Cristo é lucro. Quantos pensam isso? Ou pior, irmão André, quantos estão crendo nessa palavra? Poucos. Ninguém quer se expor ao sofrimento. É aquela ideologia que entrou, né? Que entrou forte no mundo de hoje, né? Que o evangelho é um tapete aveludado e com muitas facilidades. Irmã Évila, por favor, entre com a sua participação. Falando dessa questão da fé, eu costumo falar assim que eu não sei se eu sou uma pessoa meio doida ou se eu realmente tenho muita fé. Porque eu não sou uma pessoa de me desesperar tanto, por exemplo, esse momento que está vivendo. As pessoas, não vai nos brasileiros, porque a imigração está indo, está tendo denúncia. Eu fui para Boston, né, o senhor sabe, no mês retrasado. Fui para Boston, sim. Fui nos brasileiros, fui na rua onde tinha mais comércio brasileiro. Entrei, sentei, comi coxinha normalmente. Eu não sou uma pessoa de me desesperar. Eu tenho muita confiança nesse momento que nós estamos vivendo aqui, de que se foi o Senhor que me trouxe para essa terra, não é o Trump que vai me levar embora. Do mesmo jeito que ele pode querer dar documento para todo mundo, mas se Deus falar que eu vou embora também, não tem Trump que me faz ficar. Então, confiando nisso, é claro que a gente se entristece quando a gente escuta, né, como o senhor está falando, de pastores sendo presos, né, e nós não entendemos quais são os propósitos ou as permissões do Senhor acerca disso, mas eu tenho muita tranquilidade. O meu marido briga comigo, porque ele quer ficar vendo, entra em grupo para acompanhar onde o ICE está, eu falo, não quero nem saber, nem me manda notícia, porque não vai resolver, sabe meu endereço, se vocês quiserem prender, vem aqui na minha porta, e tá tudo certo, eu volto pro Brasil, mas viver com medo eu não vou viver.
for para viver com medo, eu volto pro Brasil. Também concordo com você. Eu tô muito tranquila em relação a isso. Mas uma claro coisa que não é- tem nem como comparar essa vida de confiança a Deus em comparação com isso que o senhor está relatando, né? De missionários sendo decapitados, perdendo seus membros por amor à palavra do Senhor. E fica esse questionamento: será mesmo que nós estamos fazendo o suficiente para Deus, para a obra do Senhor? Se às vezes até estar na igreja é um sacrifício enorme para tanta gente, né? A gente não acha que a gente acha que isso é demais, não tem necessidade de eu ir tanto na igreja, não tem necessidade de eu participar tanto dos cultos, de tantos ministérios, ainda é pouco. Tudo que a gente faz ainda é pouco perto do que ele Muito merece, pouco, do que ele concordo fez com a por senhora. nós. A palavra de Deus concorda com a senhora. Maravilha. Irmão Kelson, tá ali. Esse, ó, segura, hein? Olha o que ele vai falar agora. É Deus na terra. Usou a boca da nossa irmã Évila. E agora com vocês, irmão Kelson Pires Pereira. Amém. Meus irmãos, o que dizer também pelo fato de que quando muitos que estão lá fora no mundo acham nós como cristãos como loucos. E o que Paulo fala em 2 Coríntios 11, no capítulo 16, ele fala, ó, ninguém pense que estou louco, mas se vocês pensam que sim, recebam-me como um louco. Então, nós tem que ser chamado como louco mesmo, a nossa fé tem que ser tanta, a ponto das pessoas nos chamar como loucos. E o mais importante, interessante também de se ver hoje em dia, que o sofrimento que Paulo teve por amor ao evangelho, muitos não querem isso. E mais adiante fala o seguinte, ó, em prisão, muito mais em açoites, sem medidas, em perigos de morte, muitas vezes, 5 vezes recebido dos judeus, açoites, 40 açoites menos um, 3 vezes fui açoitado com vara, uma vez fui apedrejado, 3 vezes naufraguei, fiquei uma noite e um dia boiando em alto mar. Então, quem de nós passa por isso hoje? Muita coisa. É muita coisa. Se for olhar a vida de Paulo, quem que Paulo sofreu pelo evangelho? Por isso que ele fez a mensagem, já estou crucificado com Cristo. Camarada, para dizer isso, teve que ser muito amassado. Agora, se eu e você ainda não fomos amassados à semelhança de Paulo ou de outros servos de Deus, ó, boquinha calada e continua dando glória. Boquinha calada. E me permita fazer um adendo bem rápido para a gente voltar para a matéria. Pouca gente sabe o que me trouxe aos Estados Unidos. E os pastores ficam tudo de orelha em pé. Pastor, o que trouxe aos Estados Unidos? Eu não costumo dar esse testemunho a nível público dos púlpitos, porque os Avião, pastores, né, pastor? alguns são muito incrédulos. Então eu já aprendi a me reservar com certos testemunhos a nível público. Agora, a um nível mais privado, embora isso aqui é público, mas eu vejo não tanto como igreja, certo? Porque eu percebo que a incredulidade na igreja ela é muito maior, com todo respeito. E aí eu falei numa live alguns meses atrás, só para pastores, né? 19 pastores me pressionaram. Pastor, o que trouxe aos Estados Unidos? O dólar? Uma boa oferta de trabalho? Eu falei, Deus, como é que é assim? Como assim Deus? Deus. Porque quando eu deixei a obra missionária, 6 anos como missionário, eu voltei da Argentina para o Brasil, com a mão atrás, outra na frente, para morar com meu sogro, começar a minha vida do zero. E fui numa igreja. Eu tô resumindo, só para você entender como Deus faz umas coisas doidas. Na zona norte do Rio de Janeiro. Fui de tênis, fui com uma camisa rasgada, uma calça rasgada. Não quero que ninguém me conheça, me reconheça. Fui lá no final, uma igreja longe que você não pode imaginar, lá na zona norte do Rio de Janeiro, num bairro chamado Paciência. Haja paciência. Saí de Jacarepaguá, fui para Paciência. Cheguei lá, uma igreja de mais de 1.000 pessoas. Camisa rasgada, eu parecia um bandoleiro. Cansado, falei, Deus, eu estou aqui porque eu quero que tu me fales. O que é que eu estou fazendo de volta no Brasil? Aí quem está pregando? Uma missionária cega de nascença da Guiné-Bissau. E eu tô quieto, uma mulher usada por Deus. Quando ela está terminando a mensagem, ela para e levanta a mão, como eu estou fazendo aqui agora. Tem um servo de Deus que está querendo uma prova dele. Ele está no fundo desta igreja, cega de nascença, Eita vestida glória. camiseta branca, rasgada na parte de baixo e com 2 furos na calça.
à altura do joelho. Assim diz o Senhor. Te trouxe aqui para falar contigo, como estou falando agora, e vou te levar para o país da águia. Ainda que tu digas, para lá eu não vou, eu quero a Inglaterra, tu sabes disso. Mas para que tu saibas que sou eu estou usando uma incapacitada em um lugar que ninguém te conhece, mas eu te conheço e vou te levar de hoje a 3 meses. Ainda que lutes, eu vou fechar todas as portas. E aí vais lutar. E depois que tu vires que eu fechei todas as portas, aí tu me obedecerás e virás ao encontro do meu propósito. Na hora eu fechei meu coração. Glória a Coisa de doido. Deus. Eu fechei meu coração. Chorei, claro, mas não, eu não vou para a América de jeito nenhum, que eu entendi perfeitamente, país da águia. Resumindo, irmãos, Deus me fechou todas as portas. Eu chorava uma criança, eu quero voltar para a Inglaterra, porque era o meu desejo dourado. Eu vivi 4 anos e eu sempre dizia, eu vou voltar para a Europa. Mas Deus não quis. 3 meses certinhos no relógio. Eu estava descendo no aeroporto de Newark com visto religioso. 26 de abril do ano 2000. Estou até aqui, irmãos. E já tentei 4 vezes sair da América. Quando eu estava indocumentado. Olha, bicho teimoso. Judeu, né? Judeu é assim. Luta até as últimas consequências. Na 4ª vez, minha esposa deu um grito. Para! Tu tá dando uma de louco. Já 4 vezes tentando Deus. Fala, fica quieto. Mas estou indocumentado. Deus vai providenciar um meio. E providenciou. 2023 para cá, para a glória do Senhor, estamos legalizados. Mas, irmãos, obedecer a Deus não é fácil, não. Se você me diz que é fácil, você está mentindo. É difícil. Viver na dependência dele é difícil. Viver por fé é difícil. Dizer, estou crucificado com Cristo. Para de mentir, minha irmã e meu irmão. Cai na real. E às vezes temos que passar provas para o nosso caráter ser trabalhado, nos tornarmos mais humildes. Não, pastor, eu sou mais humilde que me orgulho da minha humildade. Que é isso? Deus Pastor. sabe como trabalhar com o nosso orgulho. Todos nós temos uma parcela de orgulho, outros mais, outros menos, mas Deus é tão lindo que Ele sabe como trabalhar com qualquer um de nós. Me permita, para terminar, para a gente voltar para a matéria, se você está passando algum momento de luta, provação, sem respostas da parte de Deus, pergunte para Deus o seguinte: Senhor, essa luta, essa prova insuportável que eu estou passando, é uma permissão tua ou é um propósito teu para trabalhar com o meu caráter? Alguns aqui vão se surpreender com a resposta. Alguns aqui Deus vai dar uma resposta aí nessa semana, se você sinceramente abrir o seu coração fazendo essa pergunta. Não precisa nem me dar o testemunho, porque eu já vou agradecer a Deus, porque Ele vai falar com você. Ele vai falar com você, se você sinceramente abrir o seu coração e fazer essa pergunta. Aí você vai ficar mais tranquilo e mais confortado pelo Espírito Santo no momento da sua luta, da sua prova, da sua tribulação, que você agora, neste momento, está vivendo. Não sei para quem estou exatamente me dirigindo. De repente estou me dirigindo a uma só pessoa, 2, a 3, a 4. Não estou jogando aqui loteria, não. Estou falando o que Deus está colocando, depositando no meu coração. Pastor, a aula está diferente hoje. Claro, é Ele que governa a aula. Eu planejo a aula. Agora, quem dirige é Ele. Eu faço a minha parte de planejar. Tudo Amém. direitinho. Ó, detalhe por detalhe. Mas quem dirige é Ele. Fé. Não toca na minha fé, já vi isso da boca de um pastor, mas Deus vai tocar na tua fé. Se eu não posso tocar na tua fé, Deus sabe direitinho como tocar na nossa fé. Porque a fé não é uma emoção que passa de uma pessoa para outra, mas uma convicção interior que se gera no indivíduo. Segunda carta de Timóteo 1,12. Vamos lá. Oh, meu Deus, convicção. Eu não posso ensinar convicção para vocês. Eu posso ensinar o caminho para adquirir esta fé robusta, que gera convicção. 2 de Timóteo 1,12. Segunda carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: Por cuja causa padeço. Deixa eu ver se eu estou no texto. 1,12. Por cuja causa padeço isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. E estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele
dia, se eu não tenho convicção de que eu estou na direção de Deus e que estou na vontade de Deus, eu estou em problemas. E se eu estou em problemas, eu tenho que correr atrás o mais rápido possível para eu eliminar isto da minha vida, porque a falta de convicção, na medida que vai passando o tempo, vai gerando um efeito contra a fé. Isto é como um cupim que vai minando a madeira, a saúde da madeira, vai gerando algo chamado dúvida. Tem muita gente que diz: eu creio nas promessas de Deus, mas na hora da crise se esquece rapidinho. Aí eu creio no livramento de Deus, mas na hora da tribulação começa a murmurar, como os israelitas fizeram. Então, que Deus possa em nós fortalecer convicção. Pastor, o senhor é um super-homem na fé? Eu não. Eu teria que ser muito louco para que dizer que eu sou o super-homem na fé. Não, não, não. Eu sou mais necessitado em lutar pela fé salvadora e em clamar a Deus que fortaleça diariamente a minha convicção de fé. É a minha oração, irmãos. Isso é uma coisa muito pessoal. Não estou dizendo que você tem que fazer isso, tá? Todos os dias, primeira oração que eu faço: Senhor, obrigado. Amanheci vivo, abri os olhos, posso falar contigo, e eu te peço, me ajuda a passar esse dia com plena convicção de fé. Mais do que eu tive ontem, mais do que eu tive uma semana. Eu quero viver convicto daquilo que tu és e daquilo que este livro me ensina. Porque se eu não tiver essa convicção fortalecida diariamente, duas coisas eu vou deixar de fazer: de crer em Deus e de crer na missão que ele me confiou, que é pregar e ensinar a sua palavra. Quem está entendendo isso aqui, meus irmãos? A necessidade de convicção. Eu não estou aqui ensinando você a fazer as coisas, mas eu posso dar uma humilde sugestão de tudo que você pedir no seu dia. Senhor, abençoe meu trabalho, abençoe minha família, abençoe meu esposo, meus filhos, meu marido, abençoa. Ó, inclua nessas suas petições: Senhor, fortalece a minha convicção de fé. Não deixa ela se esfriar para o nada. Não deixa ela diminuir, ao contrário, aumenta. Você vai ver a diferença. No meio da luta, no meio da prova, no meio do aperto, a tua fé vai estar robustecida para enfrentar os desafios mais duros que você nunca antes poderia imaginar que ia passar por ele. A fé não se dirige a um credo, a uma crença doutrinária, mas uma pessoa. Colossenses 2:5. Quem pode ler para mim, por favor? Colossenses 2:5. Colossenses capítulo 2, versículo 5. Quem pode ler, por favor? Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me, e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Que linda essa declaração. Obrigado, irmã Rébela. A vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Que lindo quando alguém dá o testemunho dizendo, me permita o exemplo, irmã Kelson, toda vez que eu ouço o irmão Kelson dar uma saudação, pregar a palavra, ele me transmite firmeza na fé que ele tem em Cristo. Que lindo, gente. Nós temos tamanha convicção de fé que, ao abrirmos a nossa boca, transmitimos isso de maneira natural, bem como as nossas atitudes. Tem pessoas que não dizem nada, ó, tímidas, na dela, mas os gestos, as atitudes, é lindo, gente. Transmite uma poderosa firmeza de fé na pessoa de Jesus Cristo. A fé não é um ato isolado na vida. Olha só, é uma maneira de viver. Romanos 1,17. Quem pode ler para nós Romanos 1,17? Aleluia, que tremendo. Deus está nos ministrando hoje de maneira bem diferente. Não sei se alguém está percebendo. Deus está nos ministrando de uma maneira bem diferente. Romanos 1.
Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá da fé. Obrigado, irmão Kelso. O justo viverá da fé. Ah, pastor, eu não sei o que é isso. Você vai saber. Cedo ou tarde você vai saber. Não tem jeito, ninguém sai fora desse cronograma. Não, pastor, eu tenho uma vida boa, ganho bem, tenho um bom salário, bons carros, coloca até no plural, carros. É, tenho uma boa família, tenho uma boa posição. Então tá faltando alguma coisa. O que é que tá faltando? Uma provinha para ajudar a depender de Deus, a trabalhar no seu caráter orgulhoso, narizinho levantado, assim, ó, tique, 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 tique. Irmãos, não tem jeito, irmãos. Se você ainda não passou por essa escolinha chamada Escola do Deserto, prepare-se. Alô, prepare você, irmã, irmão. Não sei a quem eu estou falando essa palavra. Aleluia. Você que ainda não passou pela Escola do Deserto, prepare-se. Vai doer muito. Ih, você vai chorar. Você vai se escabelar. Se é que tem cabelo, né? Eu não tenho. Você vai se desesperar. E você até vai duvidar por 1 minuto ou 2. Será que Deus me ama? Claro que Ele te ama. E essa é a maior prova, que ele vai te levar na escolinha do deserto, e você vai passar, e você vai chorar, e você vai resmungar, e você vai murmurar, até o momento que Deus vai falar contigo lá no interior seu. Senhor, isso é para mim? E aí o Espírito Santo, amavelmente, como um pai, isso é para o teu crescimento, é para a limpeza do teu caráter, para que eu esvazie mais o teu eu e encha mais de mim dentro de ti. Esse é o problema nosso, irmãos. Às vezes andamos muito cheios de nós, muito cheios do eu, eu, eu. E Deus, para nos usar, se o eu está muito cheio aqui dentro, é complicado. Aí Deus, ai, 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 ai. Um exemplo, tá? O Ailson tá cheio de muito eu, mas eu vou fazer o seguinte: eu vou passar o Ailson numa mandinha. Ele vai chorar e como bezerro desmamado, mas eu vou consolar ele, vou dar graça a ele pelo meu espírito. Aí Deus já pega o irmão Ailson, vai lá. Senhor, o que é isso? Eu estou fazendo tudo direitinho. É automático, gente. Quando a gente sempre procura buscar um álibi, na verdade, uma justificativa diante de Deus. Mas eu estou fazendo tudo direitinho. Aquele meu vizinho lá, sem vergonha, está lá na igreja, está fazendo, dando escândalo até para a tua obra. E ele está numa boa. E eu estou aqui fazendo tudo direitinho, estou sofrendo. O tratamento não é com teu vizinho, não. O tratamento é com você, minha irmã, meu irmão. Então não faça comparações. Só agradece a Deus. Isso nos ajuda a sermos mais maduros, né? A gente pensa que é maduro, mas a gente conhece maturidade é no momento das crises. Não tem melhor momento, gente, de a gente conhecer duas pessoas. A gente conhecendo quem é o nosso Deus e conhecemos quem somos nós. Então, enquanto não vem a crise, você vai ter um pouquinho de dificuldade de conhecer um pouco o nosso Deus e um pouco a si próprio. Eu tenho aprendido isso. Ainda estou aprendendo, gente. Eu não aprendi ainda a lição completa, não. Estou no barco há 55 anos quase e estou pedindo todo dia: Senhor, me ajuda a aprender essa lição, porque está difícil. Às vezes eu penso que eu vou ser reprovado, mas Deus é misericordioso. Quando eu penso que eu vou ganhar a bomba, né? Ele me dá a graça necessária e eu avanço e eu passo na prova e Deus é glorificado. Você está falando aí, pastor, que ia dar um exemplo, mas já aconteceu comigo. E falou comigo assim: não acabou, não é só o começo. É doído, mas a gente tem que perseverar. Fácil não é, não. Só o começo, eu ouvi uma mensagem de um pastor americano há 15 anos. Meu filho, esse vale que eu estou te colocando é só o começo. Ó. 15 anos atrás, eu falei, pai, se é só o começo, dentro de 15 anos eu tinha 50 anos. Já estou em 65 e eu falo com Deus todo dia: Senhor, aonde eu estou nesse vale? Me ajuda a entender aonde eu estou. Se tu dissesse quando eu tinha 50 anos que era só o começo e agora eu estou com 65, aonde eu estou nesse vale? Eu estou em algum lugar. A minha preocupação agora é chegar lá. Aí tem um texto em Eclesiastes que Deus me faz lembrar todos os dias, ó. Melhor o final
do que o começo de todas as coisas. Esse texto, irmãos, quando o Espírito Santo me traz esse texto à mente, pensa no homem que fica fortalecido. Quando o negócio está apertado, aí vem na minha mente, melhor o final do que o começo de todas as coisas. Ah, Senhor, graças te dou. O bicho tá pegando, tá feio, mas eu sei que o final vai ser muito bom. Então, irmão, se eu posso dar um humilde conselho à luz da Bíblia, agradeça a Deus pelo processo que você está passando. Seu começo foi pesadíssimo, quero acreditar que sim. Mas olha a promessa de Deus, porque o melhor é o final. O final. Aí eu me permito usar João, o Evangelho de João, capítulo 13, versículo 7, que Jesus diz lá: hoje não entendais o que eu estou fazendo, mas amanhã entendereis o que eu estou fazendo. Hoje eu não estou entendendo nada. Nossa vida está de cabeça para baixo. O objetivo de nosso Deus com tudo isso, trabalhar com a nossa fé, trabalhar com o nosso caráter, trabalhar com a nossa dependência para com Deus. A fé não é uma simples confissão, mas uma dedicação ou entrega evidenciada pelas obras da fé na vida de uma pessoa ou da pessoa. Tiago 2,18. Tiago 2,18. Essa aula está com cara de pregação? Pode acreditar que sim. Essa aula está com cara de um culto de pregação. E culto para crente, né? Não é culto para pessoa que ele quer, para aceitar Jesus, não. Ou para confessar Jesus. Tiago 2,18. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Falou a voz da verdade, lá de Hartford, irmã Gleice Kelly Paranhos. Meu Deus. Mas peraí, pastor. O que esse texto quer dizer? Eu sou salvo pelas obras? Jamais. Escute essa. Tem pastor de igreja que está ensinando. Ó, você não deve dar o dízimo, não. Você tem que dar o trízimo. Você tem que estar nos 5 cultos da semana. Você não pode perder. Se perder, tá complicado. Tá? Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Você tem que estar ativo. Não pode deixar de estar ativo. Peraí, pastor. E o meu tempo com a família? Não importa, o teu tempo com a família é dentro da igreja. Acabou. Que isso? E aí os pastores terminam: isso é para a tua salvação. Para tudo. Então, o muito fazer vai acrescentar ônus ou créditos para minha salvação? Isso é ativismo. Servir a Deus é uma coisa, ser ativista é outra coisa. Cuidado, irmãos, não vamos confundir servir a Deus com ativismo, porque acabamos de acreditar nessa ideia que é diabólica, que para eu ser salvo, eu tenho que estar ativo, fazendo ao máximo até a máquina arrebentar. Não é assim, irmãos. Não é assim. Temos que ter equilíbrio com as coisas. Temos que servir a Deus, temos que estar na igreja, sim, senhor. Mas tudo com dose, tudo dosado, tudo no equilíbrio. Você tem que ter tempo para Deus, você tem que ter tempo para a sua família, para os seus filhos, para o seu esposo, para a sua esposa. Gente, tem gente que fica de domingo a domingo. Eu conheço um pastor com a família, se possível, tem que colocar a tenda no púlpito, porque não sai da igreja. E tem a mesma mentalidade, força a igreja a fazer a mesma coisa. E sabe o que eles pregam? Tem que fazer isso para manter a nossa salvação de pé. Errado! Nossa salvação não depende de obras. Nossa salvação depende de fruto, de relacionamento para com Deus. Mas e as obras? É consequência da nossa salvação. Anote aí. As nossas obras são consequência da nossa salvação. É o que nós vamos estudar à frente, chamado conversão. Como é que eu sei que eu sou uma pessoa convertida? Pelas obras que eu estou fazendo em favor do reino. E obras não tem nada a ver com a nossa salvação. Ou seja, o que determina a nossa salvação, ela tem que ser consequência, nunca causa. E hoje está se invertendo a ordem. Obras, vou repetir, segundo a palavra de Deus, são resultados, são consequências de que somos salvos, mas nunca pode ser a causa. A causa é a fé em Cristo, que nos leva a ter o quê?
relacionamento. Ô, Anotado? pastor, Vamos lá. Paulo, ele fala lá na carta de Gálatas, né? Capítulo Sim, 2, 16. fala. Posso estar lendo aqui? Por favor. Que nos diz assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Irmão Alisson, fantástico a sua abordagem na menção deste texto bíblico. Melhor impossível. E por causa dessa dedicação, ter pego o versículo que encaixou direitinho como mão em luva, vai levar quarentinha, 40 Amém. pontos. Obrigadão. Que dá, não custa nada participar, é só repreender a vergonha, timidez. Pastor, eu sou muito tímido, eu tenho medo de abrir a boca e falar bobagem. E nós estamos aqui para aprender juntos. Ninguém aqui é o catedrático da verdade. É o pastor Luiz Prestes, não. Eu sei que eu posso errar e erro. E por isso que eu vejo todos os vídeos e às vezes, talvez vocês não percebam, eu coloco a mão na minha cabeça. Papai, olha a mancada que eu falei sem querer. E a maioria não percebeu. Me ajuda a corrigir essa mancada. Irmãos, eu sou muito crítico comigo mesmo. Eu assisto todos os vídeos e luto, Senhor. Eu errei aqui, aqui, aqui. A maioria não percebeu nada. Talvez um ou dois perceberam e por educação não me interpelaram. Você tem toda a liberdade, irmão. Se você perceber que eu estou dando mancada, para tudo. Pastor. Olha lá, o Kelson levantou a mão. Se eu der a mancada, ele tem toda a liberdade de me corrigir, porque aqui estamos para aprendermos uns com os outros. Talvez a grande diferença ou a diferença entre mim e os irmãos é o meu nível de responsabilidade, né? Porque eu tenho uma responsabilidade tremenda aqui para estar levando a palavra de Deus como ela é. Agora, eu não estou isento, nem imune, como ser humano, de cometer os meus erros e abordagem. Então, quando você perceber que eu estou cometendo algum erro de abordagem, com todo carinho e respeito, tenha liberdade de parar tudo e me perguntar. Se eu estou realmente colocando a coisa equivocada, eu não tenho problema de reconhecer. Errei, vamos colocar a coisa do lado certo. Kelson, fala comigo, Kelson. Ô, pastor, e quando falamos de fé e obras também, aí vemos em Romanos, no capítulo 3, versículo 28, fala assim, ó, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. E lá no 4 vai dizer assim, ó, 4:2, porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Então, graças a Deus que não é pelas obras, porque senão muitos iam se gloriar, pois a palavra de Deus diz bem claro. O 4 vai dizer assim, ó, ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão, segundo a graça, mas segundo a dívida. O 5, mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputado como justiça. Olha, esse negócio aqui foi combinado, com certeza. O Alisson deve ter ido lá na casa do Kelson ou vice-versa. Negócio seguinte, ó. Vamos hoje, tá afiado que a gente vai roubar aí uns pontinhos, tá? Vamos deixar essa aula hoje um pouco agitada. Eu não posso ficar quieto, irmão Kelson. Parabéns, também tá levando 40 pontinhos. Irmãos, é tão lindo, né? Quando ninguém é obrigado a entrar para fazer a sua abordagem. Mas se o Espírito Santo está movendo o seu coração para trazer uma abordagem bíblica sobre o que estamos ministrando, você está totalmente livre em fazê-lo. Se vai acertar ou vai errar, não se preocupe. O importante é que estamos aqui juntos aprendendo uns com os outros. Parabéns, irmão Wallison, parabéns, irmão Kelson, né? Pelas abordagens e participe, irmãos, participe. A aula fica bem bonita, bem diferente quando existe a participação. Ninguém que é obrigado a participar, e deixo bem claro, ninguém é obrigado, mas os que estão sentindo esse calor, né, no peito, não segura não, deixa Deus te usar. A fé é a chave dourada que abrirá os portões do palácio da eternidade. Olha que interessante, a palavra crer, fé resume em si tudo quanto um pecador pode
e deve fazer para ser salvo. Então já sabemos, né? Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. E por isso lute, 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 lute pela fé salvadora. Versão. Vamos lá, gente. Quem é aqui convertido? Não me responda a pergunta agora. Quem é aqui? Quando eu fiz essa pergunta numa igreja hispana, todo mundo levantou o bracinho, até levantaram 2, até 3. Calma, eu não terminei. Vamos entender biblicamente o que é conversão. Aí depois você levanta o bracinho e diz sou ou não. Porque alguns são convertidos e outros são convencidos. Então vamos lá, entender isso à luz da Bíblia. A palavra conversão literalmente significa virar para a direção oposta. Sugere a palavra grega metanoia. E quando você estuda a raiz da palavra grega metanoia, é um giro de um ângulo para o outro. Aí quando você aprende geometria, você vai descobrir qual é a figura geométrica que implica num giro de um ângulo para o outro. Uma parábola ou uma meia-lua. Então, metanoia é um giro de 180 graus. Alguém está me acompanhando, gente? Está me acompanhando? Arquimedes também, pastor? Um círculo completo são 360 graus. Estou falando baseado na geometria. Mas a palavra metanoia, olha só, ela é derivada de duas palavrinhas. Meta e noia. Meta quer dizer ao lado ou pela metade. E noia, giro. Então, metanoia, um giro de 180 graus. Fala comigo, André. Eu te interrompi, agora entra lá com força. Seria uma mudança de mente também? Mudança de mentalidade. Essa seria uma tradução mais elaborada. Correto, certo? Mas a tradução etimológica ao pé da palavra seria giro de 180 graus, que incorre, né? Que traz como resultado mudança de mente. Para o André não ficar triste, 25 pontinhos para o André. Pronto. Obrigado. 25 para o André, porque ele acertou, né? Ainda que ele não usou definição teológica, etimológica, mas está lá. André está na benção, já de 40 já pulou para 25, já está com 65. Vamos ver se a gente vai ter 1 ou 2 alunos isentos da prova de soteriologia. Estou acreditando que vai ter gente aqui isenta. Essa matéria está falando forte aos corações. Vamos lá. Na Bíblia, esta palavra, conversão, é usada para descrever a mudança total que ocorre na vida da pessoa que abandonou o pecado e se volta para Cristo. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Quem pode ler para nós? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Vamos lá. Porque ele mesmo anunciou de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Tem uma tradução em espanhol chamada Nakal Kuhlman. Ela é interessante, né? Que diz assim: a qual entrada tivemos para convosco, e como dos ídolos giraste uma meia-lua. Essa é a tradução exata. Uma meia-lua a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Então, essa é a conversão. Ela nos tira de um ângulo e nos joga para outro. É um giro exato de 180 graus. Deixar o pecado e voltar-se para Cristo. Agora, interessante, lá na página 6. A conversão envolve 2 atos. Primeiro, dar as costas ao eu e ao pecado. Segundo, crer em Deus, voltando-se para Ele e abraçando a vida eterna. É o que nos ensina Mateus 7,14, Atos 16,31, primeira carta aos Tessalonicenses 1,8,9. Se a pessoa não se achega a Deus buscando-o, a conversão é incompleta. Olha que interessante isso. O simples fato de rejeitar o pecado resulta somente
numa reforma humana provisória e não transforma, e não em uma transformação, aqui foi um erro de digitação, tá? Completem lá. E não em uma transformação, ficou aí forma, transformação divina e plena. Erro nosso de digitação, o correto é, e não em uma transformação divina e plena. Isso então é a conversão. Aí temos a justificação. Por justificação, entende-se o ato pelo qual Deus declara posicionalmente justa a pessoa a que ele se achega através da pessoa de Jesus Cristo. Esta justificação envolve dois atos: o cancelamento da dívida do pecado e na conta do pecador e o lançamento da justiça de Cristo em seu lugar. Tornando mais claro, a justificação não é aquilo que o homem é ou tem em si mesmo, mas aquilo que o próprio Cristo é e faz na vida do crente. Isto é dito de forma muito clara no seguinte texto da carta de Paulo aos Romanos. Olha que Paulo fala em Romanos 3, 24 ao 26. Sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Deus. Vamos aqui dar um exemplo. Eu vou usar com todo carinho e respeito o nosso irmão Vitor Miranda, né? Nossa cobaia ali, tá com a camisa vermelha, bonita, tá lembrando o sangue de Jesus. Olha lá, nosso irmão Vitor hoje é nossa cobaia. Vamos dizer que o nosso irmão Vitor Miranda tem uma dívida de 590 milhões de dólares. Deus o livre. Irmão Vitor não está dormindo há 15 dias sem parar. Como é que eu vou pagar? E os bancos, os credores têm seu irmão Vitor. 590 milhões. É dinheiro, é pouquinho dinheiro, na verdade. É pouquinho dinheiro. E dá para comprar um cafezinho ali na esquina, 590 milhões de dólares. O que você faria com uma dívida dessa na sua cabeça? Eu já teria tido 4 AVCs e 6 infartos. Mas tudo bem. Vamos deixar isso para o irmão Victor Miranda. O irmão Victor está batalhando como um louco para pagar essa dívida. Já está há 10 anos lutando. Vai para lá, vai para cá, vai para lá, não consegue. Os cartões de crédito dele cancelados. Já tem um monte de protestos em companhias que fazem collection. O irmão Victor está arrebentado. O crédito dele está lá em 200. E agora? Um belo dia, chega alguém no banco que ele mais deve. Bom dia. Pois não. Quero saber se aqui neste banco tem alguém por nome de Victor Miranda como seu cliente. Sim, senhor, é o camarada que mais deve. Eu já estava sabendo disso, eu queria confirmar. Vim aqui pagar a dívida dele. Como é que é? Vim aqui pagar a dívida dele. Você deve estar brincando. Não, 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 não. Eu vim aqui. Vou deixar um cheque nominal a ele. E eu quero que seja depositado para que a dívida dele, ó, seja totalmente eliminada. Aí vai esse indivíduo, vai com o gerente do banco, faz o cheque nominal, deposita na conta do irmão Vitor. Dia seguinte, o irmão Vitor, desesperado, né, para tentar renegociar sua dívida, aparece. Bom dia, senhor gerente. E o gerente com um sorriso de meia-lua. Ah, bom dia. Dá cafezinho, dá água gelada, dá aquele tratamento que ele nunca teve. Tem alguma coisa errada. O que eu fiz para merecer tamanho cuidado? Doutor Vitor, ele é até chamado de doutor Vitor, o gerente chama de doutor, né? Como muda o tratamento? Doutor Vitor, eu não sou doutor coisa nenhuma. Senta aqui na cadeira do meu escritório. Olha só, o gerente dando a cadeira para o Vitor sentar. Não, aí o Vitor desconfia. Tem um negócio estranho aí. Ah, senhor gerente, o que está acontecendo? Não, o senhor é o nosso cliente VIP número 1. Como VIP número 1? Eu estou devendo 590 milhões. O senhor devia. O senhor devia. Alguém aqui, eu não sei quem é essa pessoa, veio e pagou toda a sua dívida. O senhor não deve mais nada.
Como é que é? E ele ainda fez um trabalho que eu nunca vi na vida alguém fazer. Ele foi a todas as agências de collection, pelo menos eu recebi depois os e-mails, e ele limpou o seu nome em todas elas, que é uma coisa rara de acontecer. O senhor está limpo em todos os lugares. É como se o senhor nunca tivesse devido na sua vida. Claro que irmão Vitor dá 50 glórias, 320 aleluias, começa a falar em mistério, começa a gritar, Senhor, obrigado! Aí ele pergunta ao gerente, quem foi a pessoa que fez isso? Um senhor simpático, alto, vestido de paletó branco, gravata branca, camisa branca, maleta branca, sapato branco. Para! Agora. Já sei quem foi. Já sei quem foi, o anjo do Senhor. Exatamente. Eu estou usando essa ilustração para você entender o que Jesus fez por nós diante do Pai Celestial. Nossa dívida era impagável diante do Pai. Impossível de ser pagada ou paga. E aí vai Jesus. Não o homem vestido de branco, mas vestido de carmesim, de sangue. E vai lá e limpa diante do Pai o nosso nome do cartório celestial. Jesus pega a justiça dele e coloca um tremendo crédito na nossa conta que estava totalmente negativo. Agora nós temos o crédito dos méritos do Senhor Jesus Cristo. Sabe qual é a boa notícia? Lá no céu, sabe como é que está registrado a minha e a sua condição? Como nunca houvéssemos pecado antes. O Pai olha para mim, para você, ó. O que que ele vê? A mim, a você? Ele vê o sangue de Jesus. Ele vê a justiça de Cristo. E esse pagamento foi tão maravilhoso que ele pagou os nossos pecados lá de trás do passado, está pagando os pecados que hoje eu e você cometemos? Ou você pensa que você hoje não cometeu nenhum pecado? Claro que cometeu. Xingou alguém, reclamou da vida, não agradeceu a Deus pela dificuldade, até falou mal da sua sogra ou de alguém. Você pecou hoje. E olha, a coisa é tão linda que também esse pagamento serviu para pagar os nossos pecados que ainda vamos cometê-los amanhã, depois da manhã e dentro de 1, 2 ou 3 anos, o tempo que estivermos nessa terra. Ou seja, diante do Pai estamos, ó, limpinhos. Alguém está entendendo isso, gente? Meu Glória a Deus. Deus! E aí entra a misericórdia, né? É o Senhor, gente. Nós estamos limpinhos, E gente. eu Nós ainda estamos vou além, pastor. E eu ainda vou além. A partir do momento que ele pagou a minha dívida, ele passou a ser meu dono, né? Então ele tem direito. É o que nós vamos falar na próxima aula. O senhorio de Cristo. Kelson, solta aí a sua, por favor. Pastor, o que o senhor falou aí caiu direitinho em 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, a justificação do pecador, além de Jesus quitar a nossa dívida, ele nos tornou a nossa culpa isenta perante o tribunal divino. Aí entra Romanos 5:21, que vai nos dizer o seguinte: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não posso ficar quieto, gente. E não é preferência, não. Servo de Deus está sendo usado, eu tenho que reconhecer. A glória seja dada ao Senhor. 25 pontinhos para o irmão Kelso. Que eu quero dar oportunidade aos outros participar. Gente, que coisa linda essa matéria está sendo. Ela está mexendo com a nossa necessidade de entrarmos na Bíblia e de reconhecer, Senhor, minha salvação é a coisa mais cara e linda que eu já recebi em vida. Não, o que mais lindo eu recebi em vida foi meu esposo, minha esposa, meu casamento, meu trabalho, glória a Deus. Mas nada comparado à nossa salvação. Nada, nada, nada e mais nada. Ô, Vamos avançar um pastor, pouquinho? Fala lá, por favor. porque naquela época, se for para olhar, pela lei, a gente era condenado, né?
Completamente. Mas aqui Não, em Mateus 5,17 vai dizer que ele não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim aborrogar, mas para cumprir. Porque se for, sim, adiante. porque se for para olhar, antigamente tinha os judeus cristãos, né? Vamos dizer assim. E eles queriam, tipo assim, eram os convertidos, mas eles queriam colocar na cabeça do povo que para ser salvo, né, a gente tinha que guardar a lei também, né? Mas nós vemos aqui, igual o versículo que eu li em Gálatas 2,16, Paulo ele vai deixar bem claro isso, né? Porque a graça de Deus, ela foi, como é que se diz, o pagamento completo. Não precisa de mérito humano nenhum para complementar aquilo a qual Deus fez por nós na cruz do Calvário. Que, como é que se diz? É um favor imerecido, né? Então, nós temos que só agradecer a Deus mesmo que, mesmo a gente não sendo merecedor, a graça dele, né, nos alcançou e nos deu aí o direito de salvação, né? irmãos, eu não posso ficar calado. E tem algo que me diz, Kelson e o Alisson fizeram isso combinadinho. Ou foi esse fim de semana? Não sei, eles fizeram um negócio tão combinado que, ó, como tá encaixando o negócio? Para a glória do nosso Deus. Parabéns, irmão Alisson, que também recebe 25 pontinhos. Meu Deus. Pastor Francisco, ô glória! Tá lá, Pastor Francisco. Eu já estava preocupado. Pastor Francisco é um homem de Deus, pastor de uma igreja muito bonita que estaremos conhecendo no final do mês de. Tenho ouvido muito falar dessa igreja, ainda não Agosto. conheço, mas com Agosto. alegria no final de agosto, né? Eu 29, pensando, 30 e 31. fala, pastor, deixa Deus lhe usar. Meu querido, só para a gente finalizar aqui, para o senhor passar, para não tomar muito tempo, mas tem um texto bastante interessante que fecha tudo isso que o senhor está falando, que é a primeira carta de João, no capítulo de número 1, a partir do versículo 8, ele diz assim: se afirmarmos que não temos, que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Agora, olha, observe bem o que é que ele diz. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Glória a Deus, Pastor Francisco, fico feliz que não ficou só com o Kelso e com o Alisson. Pastor Francisco fechou essa parte também ganhando 40 pontos. Pastor, o que é isso? É distribuição doida de pontos? Não, gente. É reconhecimento pelos que os irmãos têm lido, estudado, se esforçado, qualquer um pode fazer, desde o momento, né, que tem essa base, né, isso que você não se sinta mal, porque estamos aqui exatamente com essa finalidade, não somente eu falando, que é claro, a minha responsabilidade de trazer a ministração, mas deixar que o Espírito Santo também ministre através de vocês. Vocês estão aqui para ser canal usados nas mãos de Deus. Quantos aqui querem ser canais usados na mão do Senhor? E isso eu tenho certeza que todos aqui, Deus quer usá-los de uma maneira toda especial. São 9h51, nós vamos então fazer o seguinte, não temos como mais avançar, mas vamos corrigir os exercícios para não ficar muita coisa acumulada. Nós vamos, na próxima aula, não perca a próxima aula, a menos que você tenha consulta médica, tenha que limpar a fraldinha do seu bebê ou fazer alguma coisa muito extraordinária, mas nós vamos falar de regeneração, adoção, santificação, meu Deus! E já vamos dar o pontapé inicial em falar sobre a predestinação. Que essa aí vai mexer forte. E muita gente aí ouvindo nas redes sociais, salvo uma vez, salvo para sempre, mas bem prova. Me prova. Existem mais de 180 versículos que apontam que a salvação pode ser perdida. Mas eu vou provar a vocês que quem ensina isto, que é a doutrina calvinista, eles só usam 4 versículos e de maneira isolada para sustentar algo que não é 100%
teológico. É bíblico, mas não é teológico. Vamos saber qual é a diferença do que é bíblico e do que é teológico. Vamos então lá para os exercícios? Então não perca, na medida do possível, se você puder, não perca a próxima aula, porque Deus vai sacudir a copa da moreira com esses assuntos. Vamos lá? Lá na página de número 11. Vamos só começar os exercícios de base. Só vamos corrigir hoje os exercícios de base. Introdução, né? São os exercícios que estão na página 11 e na página 12. Vamos lá. Assinale com X as alternativas corretas. Quantos estão comigo na mesma página? Vamos lá, gente. Isso, que eu tenho certeza. Isso. De repente alguém está numa página incorreta ou atravessada e vai ficar difícil. Vamos lá. Exercício de base, introdução. Número 1. Assinale com X as alternativas corretas. Você pode assinalar as alternativas que são corretas. Mas cuidado, porque aí tem algumas que apenas você vai assinalar uma que valem por todas. Ou então você vai ter que assinalar todas. Quanto à natureza da salvação, aprendemos que qual seria de fato a resposta certa? Todas as alternativas. Todas as alternativas. Se você ler com atenção, a salvação procede totalmente de Deus e não do homem. Somente Jesus pode salvar o homem. A salvação é obtida pela graça de Deus e não por obras humanas. Todas elas são corretas. Por serem todas corretas, então nós temos a última, que é todas as alternativas são corretas. Assinale lá com X. 1.2. Das seguintes não é uma declaração verdadeira quanto à salvação. Muita atenção aqui, ó. Dessas 4 tem uma que não encaixa, que ela não tem nada a ver com a salvação. Qual seria? A primeira. Primeira. A salvação abrange unicamente a alma do homem. Errado, porque ela abrange o espírito, a alma e o corpo. Então é a primeira, que é a considerada incorreta. Aí você assinala a primeira. No 1.3. A salvação é uma obra, essa é fácil. Se você errar essa, da Trindade Divina, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo que trabalha com a salvação. Perfeito, da Trindade Divina. Número 2, assinale a coluna A de acordo com a coluna B. Aí tá lá. Alguém pode me dizer já as letras na ordem? D, A, C, B. D, A, C, B. D de dado. A de Antônio. C de casa e B de bola. Ô, pastor, Anotou? me desculpa, eu me perdi aqui na segunda, que o senhor falou que é a qualquer correta. A letra A. 1.2. A 1.2 é a primeira. Das seguintes não é uma declaração verdadeira quanto à salvação. A senhora vai colocar o X na primeira frase. A salvação abrange unicamente a alma do homem. Essa declaração não é verdadeira, mas eu tenho que assinalar que é esta que não é verdadeira. Entende? Porque a salvação abrange espírito, alma e corpo. E essa frase só limita, entende? A salvação à alma do homem. Entendeu agora? Perfeito, entendeu? Ou não? Assim, que não é verdadeira, tá certo, tá certo. Só tem que ler com atenção e interpretar corretamente, senão dá BO, dá problema. Perfeito. Voltando lá, número 2, já disseram as letras. D-A-C-B. Voltando ao número 3 agora. Assinale com X as alternativas corretas. 3.1. A obra sobrenatural, e instantânea de Deus, que outorga nova vida ao pecador que aceita Cristo como seu Salvador, se chama... Regeneração. Regeneração. Assinale lá com X ao lado de regeneração. O direito de ser herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo baseia-se em qual dessas? Adoção. Adoção. 3.3. O processo de aplicar a justiça divina à vida pessoal do crente se chama o quê?
Santificação. 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 Aqui, redobrada atenção e cuidado. Aqui tem pegadinha. E alguns aí vão cair nas pegadinhas. Eu tenho certeza. Ninguém deixa de cair nas nossas pegadinhas. Marque C para certo e E para errado. Predestinação e fatalismo são a mesma coisa. Certo ou errado? Errado. Errado. Nós vamos estudar ainda, mas se você folheou a apostila e deu uma lidinha, vai descobrir que esta declaração ela é errada. Predestinação é o planejamento predeterminado de Deus de suas próprias ações e não das dos homens. Certo ou errado? Errado. Certo. Escute bem. Predestinação é o planejamento predeterminado de Deus de suas próprias ações. Ações de quem? De Deus. E não das dos homens. Vamos estudar sobre isso, mas deixa eu dar um exemplo. Diz vários textos nas Escrituras que Deus, lá na fundação do mundo, já havia preparado a nossa salvação. Alguém já leu sobre isso? Que Deus lá na eternidade ele já tinha preparado a nossa salvação e que ele já lá na eternidade havia predestinado a todos a salvação. Essa é a predestinação na visão de Deus. Deus quer todos salvos. Mas como é a predestinação na visão do homem? O homem vai ter que escolher. Então essa declaração é certa. Nós vamos estudar isso mais a fundo. Causa um pouco de dificuldade a princípio. A doutrina da predestinação mostra como Deus tem predeterminado a reação de cada homem aos seus atos. Certo ou errado? Errado. Errado. Não tem nada a ver. Então, errado. A lei da gravidade é um exemplo da predestinação de Deus. Certo ou errado? Certo. Certo, porque Deus predestinou. Tudo que você solta tem que cair. Isso é uma predestinação. Estou entendendo, é o que Deus já estabeleceu como um princípio que não se muda. Ainda que o homem quebrou a lei da gravidade através dos aviões, dos foguetes, mas não, normal e naturalmente é algo predestinado por Deus. Se o homem se lançar de cima de um edifício e morrer é porque Deus assim o predestinou. Errado. Certo ou errado? Errado. Ninguém predestina eu pular de um edifício de 20 andares e cair lá embaixo e não morrer, ou morrer. Entendeu? Que eu escolhi morrer. Isso é um ato suicida. Então, errado. A salvação predestinada por Deus é limitada a um pequeno grupo de escolhidos seus. Certo ou errado? Errado. Errado. Deus não tem aquele grupinho, né? Aquela panelinha. Não, essa panelinha aqui são os meus salvos. E o restante do panelão vai tudo para o inferno. Erradíssimo, erradíssimo. Isso a gente vai estudar com bastante propriedade nas próximas aulas. Então, para recapitular, C, I, E. Nesta ordem. Para fechar e terminar por hoje. Sublinhe a resposta correta. Essas respostas corretas são as alternativas que apresentam-se em letras maiúsculas. Foi o primeiro erudito a ensinar que a pessoa, uma vez salva, jamais perderia a salvação. Quem deles? Calvino ou Agostinho? Calvino. Calvino. Então, sublinhe Calvino. A palavra ser, referente à salvação na Bíblia, mostra-nos que a salvação é condicional ou incondicional? Condicional. Condicional. Sublinhe lá. Condicional. 5.3. Aquele, pois, que pensa estar de pé, qual é o restante do versículo correto? Não caia. Veja que não caia. Veja que não caia. Mas tem gente que diz permaneça firme na fé.
Eu conheço um pastor em Santa Catarina que ele insiste que o final desse versículo é permaneça firme na fé. Até hoje, 92 anos. Tá difícil convencê-lo, né? Para terminar, 2 colaboradores de Paulo que naufragaram na fé foram Himeneu e Onésimo. Alexandre. Alexandre. Onésimo, estão lembrados? Foi o escravo que Filemão ganhou para Cristo. Onésimo roubou o seu patrão Filemão. Esta é a razão de que Paulo escreveu esta carta a Filemão, para que Filemão considerasse perdoar o seu escravo fujão e ladrão, porque depois ele se converteu, né? Então, é Alexandre, não mistura Onésimo nessa história. Maravilha, gente? Vamos terminar então a nossa aula? Meu Deus, vontade de continuar não falta, mas temos que obedecer um horário. Então prepare-se. Próxima aula: regeneração, adoção, santificação, e vamos dar um pontapé inicial para começarmos a predestinação. Meus irmãos, meu muito obrigado pelo grande esforço e sacrifício que muitos de vocês fizeram. Irmã Célia, muito obrigado. Irmã Flávia Pitol, apite quando chegar a sua bênção, por favor, que nós queremos nos alegrar e aqui organizar com a minha esposa uma visita à senhora e à sua abençoada filhinha. Irmão Victor Miranda, estamos agarrados, junto, como ele mesmo disse, até o bacharel em teologia. Eu sei que nem todos quererão ir, né? Mas quem tiver coragem aqui para ir conosco até o bacharel vai ser bonito, né? Chegarmos juntos até o bacharel. Sebastião Gabriel, muito obrigado. Deus abençoe e continue com essa camisa bonita. Olha, vou até cortar minha de manga para ficar parecido contigo. Ricardo, obrigado de coração. Ansioso, contando no dedo os dias que vou te conhecer aí em São Bastão, se Deus quiser. Irmão Ailson, como sempre, bonito demais, muito bem vestido, e ele não me liberou o segredo da sua boa vestimenta. Deus abençoe. Obrigado, pastor. Francisco, obrigado pelo carinho, obrigado pelo apoio. Estamos aí contando, né, os últimos dias de agosto para estarmos juntos ali em São Bastão. Estamos orando, irmãos. Eu coloquei o nosso grupo de hispanos orando por vocês. Já passei o cartaz para ele. Vai, que pena que está tão longe, falando todo mundo em espanhol, né? Não vai ter tradutor? Eu acredito que não, mas se tivesse, eles iam acompanhar. É um grupo muito animado lá de Salt Lake City, Utah. Obrigado, irmã Délia Alecrim. Ela não tomou o chá dela, por isso que ela chegou um pouquinho fora da hora. Mas quando ela toma o chá dela, chega no horário. Obrigado, irmão Alisson. Parabéns pelo seu desempenho no dia de hoje. Irmão Kelso também. Vai estar resolvido semana que vem a situação do link, e aí o irmão não vai estar mais com essa dificuldade. André, estamos juntos até o bacharel. Estamos juntos até o bacharel? Olha lá. Não para no meio do caminho, não, que eu te agarro em algum lugar. Irmã Évila, mais uma vez, a gente quer parabenizar nossa irmã Évila pelo lançamento da sua primeira pista de MP3. Continuemos orando, irmãos, pela nossa irmã, e divulgue o trabalho da nossa irmã. Já está lá no grupo o link, entende? Já temos vários pastores que nós temos nos contactado, eles estão muito interessados. Se no futuro nossa irmã Évila tiver agendas abertas, para que ela possa, inclusive, ser convidada, claro, com a autorização dos seus pastores, né, para então mostrar o seu bonito trabalho para a glória do nosso Deus. Muito obrigado, irmã Évila, por ter compartilhado conosco, e o nosso dever é compartilhar as bênçãos que Deus tem concedido para a senhora. Muito feliz, para a glória do nosso Deus. E esperando a sua primeira pista em espanhol, né? Já falei da senhora no fim de semana lá em Salt Lake City, e eles estão ansiosos que a senhora lance a primeira pista em espanhol. Obrigado, nossa irmã Assa, filha de Caleb? Não, de Samuel. Só o da Bíblia, que é filha de Caleb, né? Dá um abração, um beijão no seu papai, na sua mamãe, irmã Mísia, né? Saudade deles, a gente breve vai se reencontrar ali em Connecticut, se Deus quiser. Muito obrigado pela sua participação. Joel, obrigado pela força, obrigado pelo apoio, obrigado pelo esforço, olha, você é fantástico. Irmã Gleice Kelly, muito obrigado mais uma vez, né? Por enquanto só está sozinho, né? Porque sempre era a senhora e seu irmão aqui, né? Mas ele já vai voltar lá no médio, se Deus quiser. Jonathan, muito obrigado. Arthur, muito obrigado. Irmão Victor Freire, irmã Angélica, obrigado a todos vocês que muito se esforçaram. Vamos agradecer a Deus
lembrando dos irmãos que eu mencionei aqui, certo? Que a imigração está com essa situação com eles, pastor Gaspar, nosso irmão Pedro Goulart. Vamos orar para que Deus possa trazer uma reversão, né? Uma virada de situação nesta situação. Eu quero ter alegria de aqui dar o testemunho, mas o importante é que seja feita a vontade do nosso Deus. Irmão Ailson, não, desculpe, irmão, isso já orou na vez passada. André, então hoje quem vai orar agradecendo é o nosso irmão André. Vai abrir o áudio e, por favor, irmão André, nos agradeça a Deus e estaremos de volta juntinhos, permitindo Deus, neste mesmo horário de 8h15, terça-feira próxima, dia 22. Irmã Evelyn, é combinado, nós vamos fazer na semana que vem a prova. Me diga se quarta-feira é um dia bom para a senhora. Se for um dia bom, então vamos fazer na próxima quarta. Isso, às 8 da noite. Só vou depois reconfirmar com a senhora. André, abrindo o seu áudio e agradecendo a Deus. Muito obrigado a todos. Que nosso Deus os abençoe. Obrigado àqueles que já fizeram os seus pagamentos deste mês de julho. E se você ainda não fez, você tem até o dia 31 para fazer o seu pagamento deste corrente mês. Muito obrigado. Deus os abençoe. André, orando e agradecendo a Deus. Amém. Vamos clamar a Deus. Senhor, meu Deus, querido Pai, neste momento nós intercedemos, Pai, por mais um dia, Pai, na Tua presença, essa aula maravilhosa o Senhor tem nos proporcionado com o pastor Prestes, meu Deus, que o Senhor venha dar mais sabedoria, mais conhecimento, assim como o Senhor já tem feito, para estar Graças te damos. envolvendo, Pai, cada vez mais na Tua obra, Pai, para assim trazer almas para o Teu reino. Sendo assim também, ó Deus, nós te apresentamos o pastor, o irmão lá, Gaspar, e o irmão Pedro, Senhor, que o Senhor vai, direciona, Pai, aqueles advogados, os juízes, Pai, vai de encontro a eles agora, a família, Pai, e traz o consolo, o conforto, Pai, que eles precisam neste momento, Pai. É que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Nosso lema para fechar tudo: seriedade. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Eu diminua. Necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. Que eu diminua. A Deus damos o que? A honra, a glória e o poder. Louvor, glória a Deus. Última terça-feira abençoado, semana que vai estar transcorrendo, e vejo vocês próxima terça, 22 de julho, se Deus quiser. Um abraço a todos. Obrigado. A paz do Senhor Jesus. Paz.